Boa noite, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Estamos mais uma vez aqui reunidos para trazer um conteúdo interessante que possa trazer a você de casa novidades que eu acredito que nossos convidados trazem a todo momento. Estamos comemorando o bicentenário da independência e hoje trazemos um tema que é o Hipólito da Costa, que foi um gênio um gênio da nossa independência, através do historiador de Brasília, conhecedor e escritor Addisson Vasconcelos. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo Addisson Vasconcelos, à Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Ok, muito obrigado por essas palavras generosas suas. E eu me sinto aqui muito feliz, porque essa biblioteca tem uma aura extraordinária. Aqui ambiente que eu sempre gostei, tinha grande amizade aqui pela primeira diretora, que foi entusiasta dessa biblioteca, a Conceição. Ela era uma figura formidável, etc., que guarda uma memória enorme em Brasília, na vida cultural e na área de bibliotecas. De modo que eu estou satisfeito em estar aqui. E para nós, como você acaba de anunciar, conversarmos sobre esse momento tão marcante da vida do Brasil, que é recordar a nossa independência. Nós estamos vivendo plenamente, nesses dias de setembro, o bicentenário. E você tocou na figura do Hipólito da Costa, que eu admiro muito, nosso colega jornalista, patrono da imprensa brasileira, patriarca também da imprensa, e que foi uma figura simplesmente extraordinária e inusitada no processo de independência do Brasil. Ele foi notável. Doutor Addisson, e é sabendo disso, né, que aí temos a sua presença, porque já tivemos várias conversas sobre isso, inclusive, que não está aqui conosco hoje, nosso amigo Menck, que também é um historiador, mas hoje estava com um evento no Itamaraty e não pôde vir, e o Rafael Nogueira, nosso secretário da Economia Criativa aí do governo federal, também, que lhe dá e lhe manda um grande abraço, mas não pôde estar aqui conosco hoje. E é interessante, né, doutor Addisson? E eu já posso dizer que aprendi sobre Hipólito da Costa e sobre liberdade de imprensa com o senhor, me explicando sobre toda essa história, né? E inclusive passa por uma criação até de uma empresa aqui de Brasília, que é o Correio Brasiliense, e eu vou querer que o senhor conte para mim toda essa história, porque a história do Hipólito é quase uma história de um filme de aventuras, né? Um romance policial, né? Tem tudo, tem sequestro, tem prisão, tem sociedades secretas no virado meio, disso, muito... né? Tem... E eu acho que todos que estão aqui conosco, nos assistindo, né, vão adorar essa história. E eu queria que o senhor começasse, né? Por que o Hipólito, aí vou lá da frente para trás, ele é considerado como o homem da liberdade de imprensa? O Hipólito foi um homem de muitos instrumentos. Não só a liberdade de imprensa, que foi significativa, mas ele também foi um idealista e quase um gênio em termos da comunicação. Primeiro, ele teve uma formação extraordinária e, com base nessa formação, ele realizou coisas extraordinárias e numa vida muito curta, porque o Hipólito viveu apenas cerca de 50 anos. Ele faleceu em 1823, com 49 anos. Não chegou a completar 50 anos, mas nesses 49 anos da vida de Hipólito, ele fez 1000 coisas e da maior importância. Primeiro, nós temos que considerar, para nós conversarmos sobre as aventuras e os grandes ideais e propósitos do Hipólito na sua vida, que não foi tão longa, nós temos que considerar que ele é um brasileiro da colônia do Sacramento.
Sim. Nos Pampas do Rio Grande do Sul. Filho de um senhor nascido fluminense, que depois, indo para o Rio Grande do Sul, casou-se com uma moça da colônia do Sacramento. Aí vem a história, aí chega o Hipólito, entendeu? A cegonha trouxe para o casal o nosso querido Hipólito. Mas o Hipólito Tagore, ele foi um homem que já revelou sua inteligência rara, logo nos seus primeiros anos. E teve vantagens na vida, porque no Rio Grande do Sul, ele tinha um tio que era padre. E com esse tio padre, ele foi muito bem encaminhado na vida intelectual e cultural. O padre o ensinou latim, muita matemática. O Hipólito aprendeu até tocar piano. Era um exímio pianista. Não sabia, não. Antes da maioridade. Vivia ele no Rio Grande do Sul e teve essa predestinação de ser acompanhado por um tio que tinha uma formação intelectual muito elevada, com pedagogia, com teologia, com filosofia, e permitiu a ele um aprendizado muito grande enquanto era jovem. Tanto assim que, veja só, aos 18 anos, o Hipólito foi mandado para Coimbra, onde ele se habilitou para fazer 2 cursos superiores. O curso de filosofia e o curso de direito. Veja só que bagagem ele começa a pegar. Ele já trazia uma bagagem forte, não só de matemática, de latim e de artes, fora a parte cultural, de textos, de literatura. Então, o Hipólito, ao chegar em Portugal, passou esse tempo todo. Chegou aos 18 anos e se preparou convenientemente. Ele era uma pessoa que se destacava pelo seu pragmatismo, né? Pela sua formação intelectual, etc. Formou-se nessas 2 matérias da maior importância na época, porque Coimbra, a Universidade de Coimbra, era o berço de uma civilização de homens preparados para serem líderes, conduzirem. Então, uma das faculdades mais antigas do mais mundo. antigo do mundo. Zé Bonifácio estudou lá, tantos outros brasileiros ilustres que se formaram em Portugal. O Portugal foi muito útil aqui para a colônia porque recebia colonizados para se formar aqueles que tinham mais aptidão. O Hipólito, ele em Portugal, ele foi convocado para Portugal a fim de exercer funções. Uma das funções, ele foi encarregado pela sua inteligência e pela sua formação cultural. Ele foi, logo aí por volta de 1801, ele foi incumbido, porque ele era um grande pesquisador. Tinha veia de cientista. E ele foi incumbido de fazer uma série de estudos em nome do governo português nos Estados Unidos. E ele foi para a Flórida fazer esses estudos. Estudos científicos, de botânica, pesquisar. Disse até que ele foi fazer umas pesquisas científicas que tinha sentido até estratégico. Ele era uma inteligência rara, modesto, mas de grande captação e de grande poder de pesquisa. Ele foi escalado para essa missão nos Estados Unidos. Ele foi morar na Califórnia, onde passou 2 anos.
e cumpriu essas missões diplomáticas e também de sentido investigativo, pesquisas científicas, disse até de estudos estratégicos. E é verdade, porque Portugal desejava descobrir coisa de ciência. Prova-se até a maior demonstração da preocupação de Portugal, da coroa portuguesa, com estudos de formação de pessoas. Você vê na própria descoberta do Brasil, a Escola de Sagres. Foi a Escola de Sagres que formou os grandes navegadores, sim, que fizeram as descobertas marítimas. E isso foi possível, e as descobertas também da natureza, da lua, do sol, das estrelas, das atmosferas. Portugal foi sempre voltado para isso. E por isso é que Portugal foi um país de grandes navegadores. Ele tinha essa índole de estudo, porque era um país pequeno. Claro. Um país pequeno, ele tinha que ganhar culturalmente dos demais. E todos se rivalizavam. No processo mesmo de descobrimentos náuticos, Portugal concorria fortemente com outros países ali mesmo, a Itália, Espanha principalmente. E aí, doutor Dirceu, por exemplo, Hipólito estava nos Estados Unidos em 1801. Então já estamos aí vindo já o Brasil ainda não tinha recebido a sua coroa, não é verdade? Não. Não tinha fugido ainda, né, das mãos napoleônicas. E quando é que essa virou, né, de trabalhar para a coroa portuguesa e se sentir realmente um brasileiro e fazer tudo o que ele fez depois na Inglaterra e fez Quando é que isso aconteceu? Olha, o Hipólito, ele era um nativista, um cara de grande amor ao Brasil. Mas, pelo seu aspecto científico, ele teve essa oportunidade de passar 2 anos nos Estados Unidos em missões oficiais, inclusive algumas estratégicas, confidenciais e, vamos dizer, até secretas. Nesse período que ele passou nos Estados Unidos, o Hipólito impressionou os americanos. Tanto é que ele criou tantas relações de amizade nos Estados Unidos que eu sei que ele foi, inclusive, apresentado a um presidente americano como uma figura notável. Nos Estados Unidos, ele cumpriu as missões diplomáticas dele, inclusive missão secreta. Sabe-se disso. A corte confiou nele. Ele teve uma grande amizade com o ministro de Ultramares, que foi quem confiou muito a ele todas essas missões. E vale salientar que, a par desse estudo, desse trabalho científico, de inteligência que ele foi incumbido de realizar, na Filadélfia, ele teve relações formidáveis. E, como eu lhe disse, entre essas relações, grandes figuras públicas pertencentes à ordem maçônica, que é uma instituição com muita tradição e de grande prestígio. Ah, não sabia. A maçonaria entrou na vida dele nos Estados Unidos. Interessante, não sabia. E ele foi iniciado nos Estados Unidos numa das lojas mais importantes, na loja Washington. Criou um círculo de amizade porque também os maçons passaram a admirá-lo. Meu Deus. Porque ele era um homem com capacidade intelectual
espiritual e filosófica para oferecer lições até numa escola com um nível de maçonaria. Tanto é, conforme a gente sabe bem, que o presidente Adams, os amigos dele americanos fizeram questão de que ele fosse conhecer o presidente Adams, com quem dialogou. Fenômeno. Hipólito era uma cultura e uma inteligência rara, mas sempre com pensamentos no Brasil. Então, houve, neste período, ele inclusive escreveu obras fantásticas. Memorial da Filadélfia. Ele faz revelações extraordinárias sobre os temas, as questões e as pesquisas que desenvolveriam nos Estados Unidos. E ele ultrapassou. Além de Filadélfia e dos Estados Unidos, ele também tentou buscar pesquisas no Canadá e fez viagens ao Canadá. Foi um êxito. Isso em 2 anos. Em 2 anos. Meu Deus. E ele, além desse memorial da Filadélfia, que é a obra básica dessas pesquisas, ele fez imensos relatórios. Era um homem incessante para trabalhar, era um gigante do trabalho, um trator. Hipólito sempre foi usado pelos governos como instrumento de trabalho, em razão da sua inteligência, da sua cultura. Então, isso foi marcante na vida dele. Ele saiu desse período já integrado na ordem maçônica, que em todos os tempos, príncipes eras de existência da maçonaria, a ordem maçônica sempre foi uma ordem de grande poder, pelas influências e pelo trabalho que ela realiza, não só no sentido social, mas também no sentido cívico, pátrio e até desenvolvimentista. Haja visto que a participação da maçonaria no processo da independência é fantástica. Passa aí, daqui a pouco quando eu comecei, né, falando que passa por um quase romance, né, policial e de um romance de hoje em dia, né? Passa por essa história do Hipólito, né? Que o senhor vai contar daqui a pouquinho pra gente. Exato. Agora, porque a gente está saindo dos Estados Unidos agora o Hipólito vai sair dos Estados Unidos. E ele vai para onde? Para Portugal ou para o Brasil? Nos Estados Unidos, ele criou uma base de prestígio. Ele ficou ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos. Temos que ressaltar que o Hipólito, em sendo maçom, havia uma divergência da Inquisição contra os maçons. A história nos mostra que a Inquisição não aceitava um comportamento da maçonaria, que ela possuiu sempre muitos padres e bispos na ordem maçônica. Também não sabia disso. Na história da independência, muitos aparecem. Na própria Inconfidência Mineira tem a presença de maçons. E face a maçonaria aceitar também protestantes, começou a haver uma dificuldade de relações entre a Inquisição e a maçonaria. Eis um problema grave. O Hipólito foi vítima da Inquisição. Em 1803, deixa só, isto é muito grave e penoso. A Inquisição o segurou em Portugal. Depois dessas missões, quando ele voltou a Portugal. Eles já deviam saber que ele virou maçônico e tal. Exatamente. Então,
Terminados esses trabalhos, nós temos que destacar, antes desses episódios de perseguição da Inquisição a ele, nós temos que destacar que ele também, pelo seu prestígio principalmente, o ministro de ultramar Estadunidense? português o designou para ser, com o apoio do rei, para ser diretor da imprensa nacional régia em Portugal. E da biblioteca, que estamos numa biblioteca, da Biblioteca Real. Caramba. Ele foi, nesta função, que demorou pouco tempo, ele foi incumbido de ir à Inglaterra fazer compras para o reequipamento da imprensa régia. Comprou máquinas, todos os equipamentos viáveis naquela época. Evidentemente, na época do Hipólito da Costa, as máquinas impressoras não tinham o tamanho dessa mesa de jeito nenhum. Eram pequenas. Sim. Elas faziam mais tamanho livro, 20 por 15. Era o máximo que elas conseguiam imprimir. Então, ele foi o encarregado, em nome da corte portuguesa, de comprar esses equipamentos na Inglaterra, que era o país mais desenvolvimento de industrialização. Isso e mais livros documentais para a Biblioteca Régia. O resultado disso foi um progresso imenso na área intelectual e de impressão em Portugal. Aí surgiu, em 1803, a percepção da Inquisição de que Hipólito da Costa era maçom. Aí começa uma dificuldade para ele. E quero voltar um pouquinho na viagem dele à Inglaterra. Indo à Inglaterra, em sendo ele já maçom, iniciado nos Estados Unidos, ele frequentou lojas maçônicas na Inglaterra, ganhou a amizade de todos e de uma figura formidável que era um dos líderes da Loja Unida da Inglaterra. Grande Loja Unida da Inglaterra, que era o Duque de Sussex. O Duque de Sussex, o nome dele é Augusto Fleming, coisa assim. Augusto, com certeza. O segundo nome parece que era Fleming. Era chamado, conhecidamente, como Duque de Sussex. E quem era o Duque de Sussex? Apenasmente irmão do rei Jorge IV da Inglaterra. Caramba. E era a figura dirigente da maçonaria na Inglaterra. Com quem? Lembrando, Inglaterra, protestante. Portugal, católico. Isso. Exato. Então, ele se fez amigo deste Duque de Sussex, irmão do rei, e de todo o ambiente maçônico. É impressionante, né? Impressionante. Eu fico impressionado. E a gente sabe tão pouco sobre ele, hein, doutor Adilson? A gente estuda tão pouco sobre Mas ele. Eu estou encantado com essa história que eu achei que a gente já tinha conversado bastante, eu já tinha lido bastante, mas não. Então não li. Aqui eu fiquei recordando uns aspectos. Um milésimo, ainda por cima, devia ser um cara de um poder, né, de empatia fantástico, né? Porque como é que consegue essa Ele começava amizade? a falar, todo mundo ficava na roda. Era um rapaz, um moço e viveu apenas 49 anos. Então, Imagino se ele fosse cearense. Ele ia ser se ele fosse cearense, dominaria o mundo. Eu sei, aí era diferente, né? ia morar na Terra da Luz. e para você falar em cearense, o cearense merece um destaque, porque na abolição da escravatura, que ocorreu em 1888, não é? O Ceará
foi precoce. Em 1884, houve no Ceará a abolição da escravatura, decretada pelo governador, criado também por maçons. Mas aí não vale. Eu mexi com um cearense, mas a gente está falando de um homem Mas do eu Pampa. volto. Vamos. Ele devia ser naturalizado cearense, Hipólito. Mas olha, aí, quando ele volta dessas missões, Chega em Portugal, em Inquisição. 1803, a Inquisição o agarra. É penoso falar disso. Ele foi encarcerado. Veja só a monumentalidade da inteligência e da cultura desse homem. Ele foi encarcerado numa solitária, num subsolo imundo e infecto, onde viveu encarcerado quase 3 anos. Meu Deus! Quase 3 anos. E a corte portuguesa deixou isso? É uma indagação a fazer à corte. São questões, entendeu? Mas eles sumiram com o Hipólito e o mantiveram encarcerado num subsolo, veja só, infecto. Isso debilitou muito a saúde dele, né? Você alcançou o que a vida dele ser de apenas 49 anos. Então, o que ocorreu? Ele viveu até 1805 nesse cárcere, isolado, infecto. Todavia, os maçons, que têm uma habilidade de segredos, uma habilidade que nós vemos em toda a história, uma habilidade de dedicação aos irmãos, que os maçons pregam a fraternidade, a igualdade e a liberdade. Verdade. E a liberdade. Igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Por isso é que eles entraram nessa jogada da independência do Brasil. Então, o que é que ocorreu? Não se sabe como. Não se sabe como. Os maçons resgataram desse subterrâneo a figura de Hipólito. E Eu já vi algumas conjecturas dizendo sobre como é que foi isso, como é que eles fizeram as amizades. Existe muita lenda. Tem várias Muita lendas lenda. que eu adorei as lendas. que Mas são os muito maçons emocionantes. guardaram tudo em segredo, que eles não revelam. Entendeu? Então, o que é que ocorre? Eles conseguiram captar o Hipólito e o resgataram para Lisboa, a fim de depois levá-lo a Gibraltar, na Espanha, e depois levá-lo para a Inglaterra. Só que isso foi uma aventura. Foi uma aventura. Até essa aventura, eu posso lhe relatar um pouco. A carruagem em que eles captaram o Hipólito era uma carruagem que ia 2 maçons de grande poder, de persuasão e militar, e o cocheiro da carruagem, aquele homem que conduz os cavalos, ele revezava com Hipólito no caminho. Ora, o Hipólito era o cocheiro, quando ia passar pelas barreiras. Pô. E o cocheiro vestido com a roupa do Hipólito. Uma roupa decente. Aí cada barreira eles trocavam de roupa. Trocava. Foi aí? uma aventura. Até que eles chegaram em Lisboa para depois transportar o Hipólito para Gibraltar, onde tinha um porto que o levaria à maçonaria de Londres. Quem deu guarda a ele, então, foram os ingleses. Não.
Aí em Portugal foram os maçons portugueses. Então, foram os maçons portugueses que levaram para Gibraltar, e os maçons ingleses o esperavam lá para dar guarida a ele. guarida. E houve uma coisa interessantíssima. O Duque de Sussex era apenas irmão do rei Jorge IV. Então, tudo isso plenamente combinado. São coisas que essas instituições... Eu penso isso, porque hoje na internet, com o WhatsApp, você 3 minutinhos, já estava tudo combinado, isso aqui vai acontecer, isso, tal, poderia ser interceptado, e eles deviam estar o quê? Na cartinha, mandando um para o outro, passando isso. Isso é um esquema. Pensa como é que deveria ser, né? Um esquema, porque o cavalo naquele tempo levar. A maçonaria tinha os segredos. Segredos esses que eram fundamentados até numa visão cristã. O segredo, como a primeira preocupação da ordem maçônica é a fraternidade, sem esquecer a liberdade, a igualdade das pessoas e a fraternidade, e a liberdade. A teoria que os maçons daquela época tinham, e que é um princípio, sem dúvida, da ordem sublime maçônica, que a mão direita, que a mão esquerda não sabe o que dá a mão direita. Então é um segredo por aí. Absurdo. É por aí. E por aí que tem que se cumprir. E isso é uma pregação também evangélica de Jesus Cristo. De amor ao próximo, de fazer caridade, etc. E a fraternidade é o fundamento dessa instituição. E fizeram tudo isso com Hipólito, com base no princípio da liberdade e da fraternidade. Então, o que é que ocorreu? Essa peripécia toda para chegar até Gibraltar e de Gibraltar no navio Aspar para Londres, onde os maçons já esperavam. Ninguém sabe como, mas já esperavam. Tanto é que o Hipólito chegou na Inglaterra num dia, no outro, através do prestígio do conde de Sussex, irmão do rei Jorge IV, o maçom, o Hipólito, era simplesmente cidadão inglês. Isso não podia ser extraditado. Não podia mais ser extraditado. Foi estratégico isso. Então aí é que vem um aspecto da luta do Hipólito pela independência do Brasil, pela liberdade de expressão. Ele começou a viver os anos. A vida dele era essa ajuda dos maçons, com sucesso, mas ele trabalhou muito como tradutor de português e como professor de literatura. Era genial, e tantas coisas que ele sabia. Então, o que ocorreu? Então, ele, depois de passar cerca de uns 3 anos nessa vida de adaptação à Inglaterra, e com o apoio dos maçons, que ele tinha relações de amizade, relações de toda ordem e uma segurança também financeira. Então, ocorreu que ele recebeu uma notícia que foi alvissareira, que Dom João VI, ante a pressão de Napoleão, em 1807, estava se programando para ir para o Brasil. E que ocorreu em 1808, Dom João VI estava aqui. Hipólito da Costa viu nisso uma grande oportunidade de poder trabalhar pela independência e o crescimento do Brasil. Não só desenvolvimento econômico, mostrar à corte a importância das riquezas do Brasil e, igualmente, manifestar o seu propósito e os seus ideais de que Brasília, ou de que o Brasil se tornasse um país. Um país
não propriamente, completamente desligado de Portugal, mas um país associado a Portugal, dentro de um processo legislativo, executivo, de boas relações, mas que o Brasil independente. Aí ele achou a grande ideia, um homem de cultura, a ideia de fundar um jornal para defender esses seus princípios e mostrar as riquezas do Brasil, de minas, de água, de floresta, de tudo que o Brasil tinha de riqueza, das jazidas que o Brasil possuía, etc. Então, ele começou esse trabalho. E aí ele criou um jornal. Correu o jornal, um jornal chamado Correio Brasiliense. Em 1808, em junho ou julho, saiu o primeiro número. O jornal... vale a pena, né, doutor, disso dizer também como era o jornal, porque não era um jornal como a gente conhece hoje, né, dobradinho, etc., daquele jeito. E ele fez esse jornal com o apoio dos ingleses mesmo, que colocaram dinheiro nisso. Principalmente dos maçons ingleses. E a amizade do Conde de Sussex, né? Então, esse jornal não é como esse jornal de hoje, assim. O jornal naquele tempo, porque até falei agora há pouco, que as máquinas impressoras que o Hipólito foi comprar na Inglaterra para a imprensa régia, ela imprimia 20 por 13, mais ou menos. Tamanho do livro. É o tamanho do livro. Então, o que ocorreu? Ele fez esse jornal nesse formato, que era a impressora que existia na época. E ele conhecia bem, porque havia adquirido uma para a imprensa régia, ou mais de uma. Então, ele achou E quantas páginas? Tinha uma quantidade de páginas também que é fora do comum, né? Variava. É tipo livro. O livro pode ser de 60, 1000, 60 páginas, 200 ou 1000. Era só encadernando, entendeu? Então, é o seguinte, o Hipólito achou, viu nisso, olha que homem de visão, uma oportunidade para divulgar o Brasil. E para isso esse jornal, ele imaginava distribuí-lo na Inglaterra, porque tinha já a clientela dele, em português, hein? Ele tinha os amigos ingleses que ele oferecia exemplares. E para mandar exemplares, quer para o Brasil, quer para Portugal. No Brasil existiam maçons, distribuíam. Em Portugal também. Que fazia a distribuição clandestinamente. Isso que era bom dizer. Isso tanto é verdade, e tanto o jornal Correio Brasileiro se incomodou os cortesões portugueses, a própria corte, que eles tomaram a iniciativa de criar um jornal para combater o Correio Brasiliense. Era o informador comercial. Parece que o nome era esse. Um nomezinho assim. E quando o senhor lembra, eu faço um pequeno parênteses, né? Porque aqui em Brasília, para quem não sabe, que a gente está falando aqui pela internet, o nosso maior jornal é o Correio Brasiliense, inspirado no Hipólito da Costa, uma ideia que depois eu queria que o senhor falasse que o senhor teve com os originais, desse original, que o senhor teve a oportunidade de ir pesquisar e comprar esses originais que hoje estão em Brasília? No Correio Brasiliense. Eu cedi para o Correio Brasiliense. Queria depois que eu fizesse... Como eu estava dizendo, esse jornal era para combater, criticar, não, replicar, etc. Então, o que ocorreu? O Correio Brasiliense chegava ao Brasil, ia em navios, demorava 2 meses para chegar ao Brasil. Chegando no Brasil, claro, que os próprios maçons faziam a distribuição. Em Portugal, a mesma coisa. O Hipólito foi muito prestigiado pela ordem maçônica. Só aqui, enquanto ele fazia esse trabalho em defesa do Brasil e da independência do Brasil, ele também
procurava construir a maçonaria no Brasil, com o esforço da Grande Loja Unida da Inglaterra, cujo grão-mestre geral logo passou a ser o próprio Duque de Sussex. Ele era pessoa influente, mas depois, ali, a partir de 1805, quando Hipólito foi para a Inglaterra, ele foi logo galgado ao posto máximo da maçonaria inglesa, o de grão-mestre da Loja Unida da Inglaterra. Então, é o seguinte, ele desenvolveu esse jornal, a edição era mensal, todo mês tinha a edição do jornal, variava de 60 até mais páginas, conforme os assuntos. E praticamente o jornal... E tinha colaboradores? Não, não há notícia de colaboradores. Tudo ele escrevia? Ter, mas ele era um dínamo. Ele escrevia tudo? O que se sabe é que, pelo menos, ele é que editava tudo. Não tenho notícias de gênio, né? pessoas que o ajudavam. Podia ter, naturalmente. Até porque o jornal era escrito em português. E na Inglaterra... Pouquíssimas pessoas. Poucas pessoas. Então, o jornal desenvolveu essa coisa toda, etc. O Brasil acompanhando... E o Brasil não tinha imprensa, né? Não tinha nem máquina, não tinha nada. E o Brasil recebia o jornal e clandestinamente fazia aquela movimentação. É um trabalho assim que é, numa linguagem mais recente do Brasil, chamava subversivo, né? Então, ele teve esse trabalho formidável. Agora, nós temos que ver que o Hipólito tem um aspecto. Ele era um homem sociável, então, ele, na Inglaterra, casou-se com uma jovem inglesa de uma família tradicional, e com essa jovem ele teve 2 filhas que casaram com figuras importantes de Portugal. De Portugal? Não, da Inglaterra. Ah, da Inglaterra. Oficiais da Inglaterra. A Anne é a segunda filha, que eu gravei muito o nome dela, eu tenho todos. Mas a Anne, ela que gerou toda a hierarquia familiar do Hipólito. A mais velha não teve muito. A senhora, a esposa dele, ela, depois do falecimento dela, ela ficou viúva, teve um outro casamento e depois faleceu. E ele foi uma pessoa de tanto prestígio político na Inglaterra que ele, ao falecer aos 49 anos, em 1823, um ano depois da independência, ele foi sepultado como um nobre inglês. Ele foi sepultado numa igreja, num condado inglês. Inclusive, depois, com o passar do tempo, a Fundação Assis Chateaubriand, dos Diários Associados, conseguiu trazer os restos mortais dele, que hoje estão no Museu da Imprensa Nacional. Não sabia. Tá. Eu participei ativamente desse processo. Então, o Hipólito, ao falecer, teve essa... É interessante, né, doutor Dilson, que parece que o Hipólito cumpriu a missão dele e faleceu. E outra coisa, né? A missão dele, ele percebeu no momento exato, com a atitude de Dom Pedro I, proclamando a independência ou morte. Isso foi em setembro. O ideal dele de independência do Brasil e de divulgação das riquezas do Brasil e civilização do nosso povo era tão grande que em dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro,
dezembro ele fez o último número do jornal, porque sentiu que a sua missão estava cumprida. Que fantástico. O Correio Brasiliense só tirou mais 3 ou 4 números depois da independência do Brasil. Missão cumprida. Aí ocorreu também, ele exerceu grande influência na Inglaterra, para a formação no Brasil da maçonaria. Tanto é O senhor falou. que o Grande Oriente do Brasil, que é a entidade máxima, foi fundado em 1900. 1900? Não, 1822, antes da independência, em 17 de agosto. Porque a independência foi um processo que os maçons estavam engajados com o mesmo espírito de Hipólito. Interessante. A começar pela Inconfidência Mineira, ela foi feita por maçons. E o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi iniciado maçom nos Estados Unidos, porque ele viajou muito para o exterior. E isso é interessante, né? Porque dizem, né? E aí temos histórias que ele não morreu. Foi morrer em Portugal, porque os maçons protegeram ele, e existem livros em Portugal dizendo que ele foi visto, assinaturas. Olha que interessante. E aqui é um outro papo que a gente pode até depois trazer para cá. Não seria Portugal, seria França. Seria Portugal. Eu acho que eu vi 3 livros sobre isso falando em Portugal. Que ele teria sido, queriam trocado, mas que é uma outra história. É outra história. Que é, mas uma coisa interessante, doutor, uma isso, que história o nosso com o resgate do Hipólito do cativeiro. Exatamente. Mas muito parecido, e por isso que eu acho que tem um fundamento. Mas a gente está chegando no nosso tempo, doutor Dias, estamos chegando nos nossos últimos minutos. Eu gostaria de concluindo, falar de um Hipólito. Já falamos de alguns aspectos. Posso dizer que eu sempre fui um fã de Hipólito, porque na formação do meu acervo sobre Brasília, para estudar, para escrever livros, hoje já estou com mais de 60, vou lançar no dia 12 de setembro, 61, O Pensamento do Presidente Juscelino. Exatamente. Então, ao fazer esse acervo, eu usei os sebos do Brasil para adquirir muitas coisas. Aquele da livraria São José, o seu Carlos, que fez a biblioteca do Palácio da Alvorada, ele me foi muito útil a obter muitas coisas de Brasil, inclusive em Portugal, durante a Revolução dos Cravos. 1975, 21 a Revolução dos Cravos. De abril de 1975. Na Revolução dos Cravos, alguns escritores tiveram que sair e deixaram a família só com a sua biblioteca. E as esposas venderam a biblioteca. E numa dessas bibliotecas tinham muitos exemplares do jornal Correio Brasiliense de 1808 a 1822. Através do seu Carlos, eu adquiri em dólar uma dessas coleções incompleta. Essa coleção me veio às mãos, eu as paguei em dólar e as estudei. O que me permitiu, quando o Hipólito da Costa veio ao Brasil, os restos mortais, em 2001, o Correio Brasiliense... O Correio Brasiliense, hoje, o jornal do Diário dos Associados, capitaneado pelo Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand... É bom colocar isso, porque as pessoas às vezes não têm esse aspecto é muito interessante e faz parte da história de Brasília. O Chateaubriand é um homem que tinha uma cultura vasta. Quando o presidente Juscelino disse que ia inaugurar Brasília, ele era amicíssimo, fez um desafio a ele. Se você inaugurar Brasília no dia 21 de abril de 60, eu também inauguro um jornal. E como ele sabia da história do Hipólito, em Londres, que ele tinha ligações, adquiriu os direitos da família do Hipólito da Costa, os bisnetos passaram a ele o direito de usar o título Correio Brasiliense, e ele, no dia 21 de abril, quando Juscelino
inaugurou Brasília, ele também inaugurou o jornal com o mesmo título e com os mesmos direitos do fundador Hipólito da Costa. Então, isso foi fantástico para Brasília. Esse jornal, Correio Brasiliense, é o grande jornal de Brasília, e o senhor estava de aqui. repercussão internacional. E o senhor estava lá. E eu tive a felicidade de ser fundador, jornalista, fundador do Correio Brasiliense, porque eu cheguei aqui em 57 como correspondente da Agência Meridional do Diário Associado, que mandava notícias para todos os jornais associados. Então, eu vivi de 57 a 60 toda a construção de Brasília, tive imensos contatos com o presidente Juscelino, por isso posso agora, no dia 12, lançar um livro com a editoria Itagora Alegria, com os pensamentos do presidente Juscelino. Então, o papel do Hipólito foi altamente significativo e ele se perpetua através desse Correio Brasiliense, que é um jornal dinâmico. Eu tive muita felicidade de participar da sua fundação e trabalhei durante muitos anos. E ele realiza o seu papel sob a inspiração do Hipólito, que o próprio Correio Brasiliense trouxe os seus restos mortais e o entronizou e o sacralizou no Museu da Imprensa, que é mantido ali pela imprensa nacional. Fantástico. Não sabia, já visitei a imprensa nacional, então acho que é algo para a gente fazer, né? Uma outra visita, né? Brasília tem tantas coisas que a gente não conhece para ter para visitar. Todíssimo, eu quero lhe agradecer, nosso tempo, né, acabou, mas foi uma conversa fantástica e eu tenho certeza que a gente tem outras conversas, que aí vamos trazer a história de Brasília, que o senhor é o historiador de Brasília, né? Que está aqui, viveu, é uma testemunha ocular, né, dessa história também fantástica que é a construção de Brasília e essa revolução do Brasil, que também uma outra revolução que se veio, né? E hoje estamos comemorando, né? Amanhã, hoje é dia 6 de setembro, né? E amanhã teremos o dia 7 comemorando essa data tão icônica que é o bicentenário. Hoje à noite, na pedido do nosso amigo Rafael Nogueira, teremos uma grande festa na torre de televisão com fogos e uma grande comemoração, porque eu acho que realmente temos que comemorar. 200 anos é uma... Claro. Eu não estarei para aqui para os 300 anos, então vamos comemorar esses 200 anos e temos muita coisa para comemorar, que eu acho uma coisa interessante, doutor, não queria tomar a sua palavra, mas eu acho que foi... A nossa independência, ela marca o nosso momento de ser brasileiro. Não só o Hipólito, mas também como Bonifácio, o próprio Leopoldina, Dom Pedro, estavam pensando uma nova forma de pensar que o Brasil trazia, né? O velho mundo ficou e a gente tinha um novo mundo. E estudando esses que para mim são heróis da nossa independência, eles já tinham uma visão tão contemporânea daquilo que vivemos hoje, essa liberdade, a igualdade. Eles pensavam já de ter até os próprios escravos que pudessem ser brasileiros, os africanos que estavam aqui fossem brasileiros. Isso tudo estava no que eles deixaram por escrito do sonho do Brasil. Que eu acho isso fantástico e é muito importante. Não é só o grito do Ipiranga, e sim o sonho desses grandes gênios e heróis que sofreram para poder criar o que a gente tem hoje e que a gente não pode deixar de olhar com muito carinho, muito amor, para que a gente, daqui para frente, nesses próximos 200 anos e muitos anos que a gente tenha, que esse Brasil foi gestado com os pensamentos e com o pensamento mais puro de uma nova nação, que eu acho que nós temos a condição de realmente sermos a pátria do futuro, que a gente vem há muito tempo dizendo, né? Porque somos uma união de todas as cores, de todas as religiões, e temos isso de uma forma muito leve,
né? Eu acredito muito nisso e eu acho que a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, trazendo essa nossa série do Bicentenário, traz exatamente essa visão, uma visão positiva, uma posição de construção de um amanhã, fazendo hoje o nosso dever de casa. Lhe agradeço imensamente, quero agradecer a toda a equipe que está aqui conosco. Né? Aqui temos aí uma turma competentíssima, né? A Voar, que transformou esse sonho aqui de ter a biblioteca novamente transformada, ao Marcos Linhares, ao Rafael e a todos os outros. Agradeço muito a sua presença. E queria suas últimas palavras para a gente poder fechar. Muito obrigado. Eu gostei muito dessas suas palavras finais, porque ela refletiu o espírito do Hipólito. O Hipólito pensava na independência, pensava fortemente nas grandezas do Brasil, mas ele não queria que a independência do Brasil significasse uma ruptura, um desligamento de Brasil e de Portugal. Ele queria que continuasse uma união, uma amizade diplomática, internacional, porque os povos se pareciam muito, falavam a mesma língua. Então, o ideal dele e até se consubstanciou. Em todas as viagens que eu fiz a Portugal, foi um encantamento para mim. Gosto de ir a Portugal porque o povo é delicadíssimo com a gente e o brasileiro se identifica muito com Portugal, até naquele aspecto das piadinhas. Nós aqui dizemos as piadinhas que foi o português, lá eles dizem que foi o brasileiro. Então tá uma pela outra. Tá tudo bem, de né? modo que nós, brasileiros e portugueses, somos irmãos. Com certeza. Temos a mesma língua, a mesma identidade e nada nos separa, apenas o Oceano Atlântico. Verdade, apenas. E é muito interessante que o próprio presidente Marcelo, que está aqui, ó, chegou aqui no Brasil hoje, estará aqui em Brasília numa comemoração amanhã, diz a mesma coisa. O que seria de Portugal sem o Brasil? Essa irmandade, eles veem a importância e hoje acredito que é um sentimento que eu espero que se possa propagar entre todos nós. Doutor Adilson, muitíssimo obrigado e obrigado a todos que estão aqui conosco. Muito obrigado. Até a próxima. Um grande momento nós falarmos nesse ambiente da Biblioteca Demonstrativa. A biblioteca é um grande instrumento de cultura e de civilização para um povo. Muito obrigado.